Fala guerreiro, fala guerreira, vamos retornar ao nosso estudo acerca do tema segurança pública, tá? Dentro da matéria direito constitucional. Nesse bloco, nós vamos começar a falar aí detalhadamente sobre cada um dos órgãos de segurança pública, tá? Nós vimos na aula passada que eu considero como órgão de segurança pública aqueles que estão previstos no rol taxativo ali, né, do artigo 144. E aí nós começamos pela Polícia Federal, tá? E a Polícia Federal, sem dúvida, é a que mais tem detalhe, tá? Porque o texto constitucional, ele falou de forma mais detalhada ali das competências da PF, tá? Os outros órgãos você vai ver que é bem facinho, bem tranquilo. Então vamos lá, senhores. Vamos para o que interessa, tá? E vamos falar aqui, primeiro, sobre a Polícia Federal. Senhores, olha só. A Constituição ela fala o seguinte, tá? Primeiro ela traz algumas características da Polícia Federal, né? Fala que a Polícia Federal é instituída por lei. Sim, se é um órgão, é criado por lei, tudo bem. É um órgão permanente, é organizado e mantido pela União, lógico, se é um órgão da União, não é isso? É nada mais justo que ser organizado e mantido por ela, tá? E destina-se a... E é isso que interessa. Quais são as competências definidas pela Constituição para a Polícia Federal? E aí, senhores, eu vou dividir aqui, ó, em alguns grupos. O primeiro grupo, ele se refere aqui, tá, ao inciso 1, tá, do artigo 144. E aqui ele fala assim, ó, compete à Polícia Federal apurar. Senhores, quando eu falo de apurar, significa o quê? Significa aquela atividade de investigar, tá? É a atividade onde a Polícia Federal estará atuando como polícia judiciária, tá ok? Ela vai atuar após a prática do crime, tá? Visando aí identificar os autores, visando aí identificar a materialidade, houve realmente o delito, tá? Ou seja, aqui, no inciso 1, ela vai estar atuando como polícia judiciária. Beleza. Apurar o quê? Aí aqui eu quero que você entenda comigo o seguinte. Aqui nós vamos dividir em 3 blocos, tá? Porque ela tem 3 situações diferentes em que compete a ela investigar segundo a Constituição. Vamos uma por uma. Olha só. Compete à Polícia Federal apurar as infrações penais, né? Os crimes contra a ordem política e contra a ordem social, que é a mesma coisa que ordem pública, tá? Vamos entender isso aqui. E presta atenção, quando eu faço algumas brincadeiras, tá? O meu intuito aqui não é ofender ninguém, tá? O meu intuito aqui é fazer com que fique mais leve o estudo e você lembre na hora da prova. Porque através de uma piadinha, de uma musiquinha, de uma brincadeira, o cara lembra na hora da prova, tá? A Polícia Federal é o Jared, tá? Dos órgãos de segurança pública. É o mais marrento, tá? Só pega filé mignon, não quer saber de investigar briguinha de vizinho, né? Eu gosto de coisa chique, tá? Polícia Federal é aquele que costuma ser o mais alinhado, aquele cara lá mais marrento, ele quer pegar só o filé mignon, né, do direito penal. Então olha só que interessante, vem cá. Pessoal, me dá um exemplo de crime contra a ordem política, todos aqueles crimes que tratam ali da questão da Lei de Segurança Nacional, crimes que a gente está vendo aí com a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, crimes que envolvam aí golpe de Estado, crime contra o Estado Democrático de Direito, todos esses crimes que vêm de algum modo, né, atingir aí a democracia, a liberdade política do país, é um crime contra a ordem política, tá? Crime contra a ordem social ou ordem pública é aquele crime que envolve a questão da organização mesmo, da normalidade, do convívio social, né, do povo. Então, assim, deixa eu te dar um exemplo. Ordem pública, né, ordem social é o contrário de o quê? De caos, de baderna. Então, por exemplo, crime de apologia ao crime, tá? É um crime contra a ordem social. Crime de milícia privada é um crime contra a ordem social. Na prova não vai cair te perguntando quais são os crimes contra a ordem política ou crime contra a ordem social. Isso não vai cair. Mas eu gosto de dar o exemplo para você poder enxergar que quando eu falo de crime contra a ordem política ou crime contra a ordem social, eu tô falando de delitos mais chiques, né? Eu tô falando aqui, meu amigo, de golpe de Estado, né? Não é qualquer mocorongo que realiza esse tipo de delito, tá?
Beleza. Além disso aqui, e cuidado com esse próximo, que é o que mais cai em prova. Vou fazer até um coração aqui, ó, pra você tomar cuidado, tá? Além desse aqui, eu tenho o quê? Compete à Polícia Federal também apurar as infrações penais, aí ela não especifica qual, tá? Pode ser qualquer delito, um crime de dano, não importa, tá? Apurar infração penal, olha aqui, que seja praticado em detrimento. O que significa a palavra detrimento? Em prejuízo, atingindo, um crime que foi praticado contra quem? Em detrimento da União. E aí, quando eu menciono União, eu estou mencionando ela como administração pública direta, tá? Ou seja, se o crime atingiu a União ou qualquer um dos seus órgãos, né? Receita Federal, né? E etc., a competência para apurar esse delito é da Polícia Federal. Só que não para aqui, ó. Quando a infração penal é praticada em detrimento da União, né? Bens, contra bens, serviços, instalações da União ou, cuidado, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Aí a competência para apurar esse delito é da Polícia Federal. Agora toma muito cuidado com isso aqui. Por que eu sempre falo que o aluno deve começar a estudar, tá? Por direito administrativo, depois ele vem para o direito constitucional, e aí ele vai indo. Porque existe uma sequência lógica, senão você se perde. O aluno que nunca estudou direito administrativo, se ele pegar isso aqui, ele não entende, tá? Não entende porque ele não sabe, não conhece da organização administrativa do Estado. Mas eu vou te ajudar. Olha aqui, presta atenção. Quando eu falo de direito administrativo, quando eu falo de organização administrativa, você tem que saber que a administração pública brasileira, ela é dividida em dois grupos. A administração pública direta e a administração pública indireta. Quem é a administração pública direta? A administração pública direta ela é composta pela União, pelos Estados-membros, Bahia, Goiás, São Paulo, DF e municípios. E os seus respectivos órgãos, não é isso? Um órgão da União faz parte da União. Você aí, você não tem um coração? O teu coração faz parte de você. Então, se eu atingir teu coração, eu estou atingindo você. Concorda comigo? Então é a mesma coisa. Se o crime ele for praticado em detrimento da União e os seus respectivos órgãos, aqui, filhão, Polícia Federal. Beleza? Tá aqui? Aí ele coloca assim, ó. Ou ainda, né, se o crime for praticado em detrimento de suas entidades autárquicas e empresas públicas. Ou seja, eu estou falando de autarquias da União, empresas públicas da União. Não estou falando de uma empresa pública do DF. Eu não estou falando de uma empresa pública do Estado. Tem que ser da União. Agora, cuidado. Por que eu tive que te explicar isso? Olha aqui, ó. Quando eu falo de administração pública indireta agora, eu tenho 4 entidades. Eu tenho as autarquias, eu tenho as fundações públicas, e aí quando você falar de fundação pública, você tem que tomar cuidado. Porque a fundação pública ela se divide em 2 grupos. Eu tenho fundação pública de direito público e eu tenho fundação pública de direito, tá, privado. Por que isso aqui é importante? Porque a fundação pública de direito público, essa daqui, ó, ela na verdade, ela é uma espécie de autarquia, tá? Que a gente chama de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Traduzindo, se a prova falar fundação pública de direito público, risca e coloca em cima assim, ó, autarquia, tá? Só tem esse nome, tá? É uma espécie de autarquia. Calma. Já a fundação pública de direito privado, não, essa daqui é a fundação pública mesmo, tá? Se a prova não especificar, colocar lá fundação pública e não falar se é direito público ou privado, você vai subentender que é a de direito privado, que é a grande regra, tá? Beleza. Então a administração indireta tem autarquias, fundações públicas, que podem ser de direito público ou de direito privado, tá? Sociedades de economia mista e as empresas públicas. Beleza. Qual é o problema? A Constituição falou que compete à Polícia Federal apurar, investigar infrações penais que foram praticadas em detrimento, prejudicando, atingindo, né, a União ou suas entidades autárquicas, ou seja, autarquias da União, como o INSS, por exemplo,
ou empresas públicas da União, como a Caixa Econômica, por exemplo. E aí a Constituição não menciona, senhores, ela deixa de fora, tá? Ela deixa de fora quem? As sociedades de economia mista, tá? As sociedades de economia mista, ela deixa de fora. E deixa de fora também as fundações públicas de direito privado. Por que você não falou da Fundação Pública de Direito Público? Porque essa daqui é uma espécie de autarquia. Então aí é competência da Polícia Federal. Então, a título de exemplo, olha só que interessante, tá? Eu tenho aqui a Caixa Econômica, de um lado, e eu tenho do outro lado o Banco do Brasil. Ué, isso é a mesma coisa, dois bancos. Só que olha a diferença aqui. A Caixa Econômica, você vai aprender comigo direito administrativo, ela é uma empresa pública da União. Certo? Já o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista da União. Se você colocar lá um chupa-cabra, por exemplo, num caixa eletrônico ali da Caixa Econômica, parabéns, o seu delito ele foi praticado em detrimento de uma empresa pública, que é a Caixa Econômica da União. Quem vai parar com a viaturinha lá? Polícia Federal. É ela que vai investigar. Agora, se você fizer a mesma coisa, colocar um chupa-cabra no caixa eletrônico do Banco do Brasil, a Federal nem beira lá. Nem beira lá. Por quê? Porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, ela tá nem aí, tá? Eu gosto de brincar com os meus alunos e passar a seguinte situação, tá? Isso aqui é didático só para facilitar a tua vida na hora de lembrar, tá? Na hora da prova. A Polícia Federal, ela é a polícia marrenta, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Eu coloquei aqui, ó. Olha aqui, ó. A Polícia Federal, ela é marrenta, tá? Ela só pega coisa que é chique. Ela quer saber de delito que é chique, tá? Esse negócio de briga de marido e mulher, por causa de botijão de gás, não, isso aí deixa pros outros. Eu sou a nata, né? Eu quero saber de pegar coisa que é coisa de gente chique, de gente rica e etc, tá? Lógico que isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é pra facilitar a tua vida, pra você lembrar do conteúdo na hora da prova, tá? Não vai ficar aí apelando, professor fala mal da Polícia Federal. Não, não é isso, tá? Não é esse o intuito aqui não, tá bom? Então, senhores, olha só, a empresa pública, né, você vai aprender comigo lá em Direito Administrativo, ela é composta por 100% de capital público, tá? Empresa pública, você não compra ação da empresa pública. Empresa pública, todo o dinheiro dela é público, tá? Não tem dinheiro privado. Já a sociedade de economia mista, tem dinheiro público e privado. E aí, quero que você lembre o seguinte na prova. A Polícia Federal é chique. Gente chique não beira com gente pobre, não é isso que o pessoal fala? Então o que acontece? Como a sociedade de economia mista tem dinheiro privado, né? Tem dinheiro aí de assalariado, de pobre, então aí o que acontece? A Polícia Federal fala, não, meu amigo, é igual cachorro, misturou a raça e vira-lata. Não vem com essa não. Então o cachorro é de qual raça? É pitbull com Lhasa Apso, vira-lata, tá? Pitbull é pitbull com pitbull, tá bom? Então o que acontece? A Polícia Federal deixa de lado a sociedade de economia mista, ela não apura, tá? Ela está preocupada com os delitos que atingiram a União ou as autarquias da União ou empresas públicas da União. Não quer saber sobre fundação pública de direito privado, perdão, e também sociedade de economia mista, porque essas aí não são chiques não. Beleza? Tranquilo? Ótimo. E aí, para finalizar essa partezinha aqui, tá? Nós temos outras atribuições ainda. Compete à Polícia Federal também apurar, olha aqui, as infrações penais que gerarem repercussão interestadual, ou seja, passou dos limites de um estado, gerou consequência em mais de um estado, ou até mesmo internacional, tá? Ou seja, gerou consequência aqui fora do Brasil, tá? Aquele delito, tá? E, cuidado, tem que ser cumulativo, tá? Não basta que a infração penal tenha repercussão interestadual ou internacional para ser de competência da Polícia Federal apurar. Esse delito tem que ser um delito que gerou repercussão interestadual e internacional e, cumulativamente, exija repressão uniforme. O que é isso, cara? O que é isso aqui? Repressão uniforme. Como é que eu vou saber se o delito ele exige repressão uniforme? Pessoal, eu tenho uma lei específica que não cai para você, tá? Que ela vai tratar exatamente sobre essa situação aqui, ó, tá? Sobre essa situação que a gente está estudando. Quando é que um delito ele tem repercussão interestadual ou internacional e exija
repressão uniforme. Mas eu quero que você entenda sem decorar, tá? Olha só, eu tenho uma lei que ela vai estabelecer aqui alguns delitos e ela fala o seguinte, ó, se algum desses delitos, tá, ele gerar repercussão, ele gerar consequência, não só naquele estado que ele foi praticado, mas ultrapassar aquele estado, ele gerar repercussão em mais de um estado, membro, Goiás, Bahia e etc., ou ele gerar repercussão internacional, atingindo o Brasil e gerando consequência em outro país também. Nesses dois casos, tá? Se ficar constatado que eu preciso ter uma investigação concentrada, tá? Porque olha só, olha o raciocínio, presta atenção, quero que você entenda, não decore. Se o crime gerou repercussão interestadual, ele passou de um estado. Se o crime gerou repercussão internacional, meu amigo, chegou a passar do Brasil, então ele pegou o Brasil inteiro. Então eu sempre vou ter aqui mais de um estado. Aí olha que interessante, o problema é que se eu tenho mais de um estado, se esse crime gerou resultado, se esse crime ele gerou ali consequência em mais de um estado, cada estado tem uma polícia civil diferente. Goiás tem uma, Bahia tem outra, Rio de Janeiro tem outra. Vamos imaginar que eu estou diante de um crime que gerou repercussão em dois estados, Goiás e Minas Gerais. Pronto. Você concorda comigo que se a Polícia Federal não puxar para ela essa investigação, Goiás vai instaurar um inquérito, um delegado do estado de Goiás vai instaurar um inquérito e outro delegado em Minas vai instaurar outro inquérito. E eu posso me deparar com a seguinte situação. Chegando lá na frente, o delegado do estado de Goiás concluiu A, chegou à conclusão A, e o de Minas chegou na investigação dele na conclusão B. E aí? Contradição, um tá falando uma coisa, outro fala outra. Para evitar isso, se o crime gerar consequências passando do estado, tá? E eu constatar que é necessário ter uma investigação concentrada, única, né? Eu vou fazer o quê? Eu puxo a competência para a Polícia Federal. Entenderam? Entenderam? Aí essa lei ela vai estabelecer aqui alguns delitos e as circunstâncias em que ele é praticado para que eu esteja diante de uma situação dessa. Por exemplo, sequestro, cárcere privado, extorsão mediante sequestro, desde que a motivação seja política. Eu sequestrei esse indivíduo por quê? Porque ele é político, eu quero que ele saia, né, da disputa eleitoral, por exemplo, tá? Outra situação, crimes praticados pela internet, tá? De misoginia, né? Que é isso aí? É crime de ódio, tá? Contra a mulher. O cara fica lá na internet lá, falando que mulher tem que morrer, que mulher não pode ser chefe, né? E etc, etc. Espalhando ódio ali através da rede mundial de computadores. Você concorda comigo que esse cara fazendo isso pela internet, o efeito disso aqui vai passar o mundo, né? Vai passar dos estados, vai chegar no mundo inteiro? Então o que acontece, senhores? Nesse caso, gerando efeito em mais de um estado, muitas vezes a Polícia Federal, com base nessa lei, ela decide o quê? Puxa, eu mesmo vou fazer a investigação porque eu só tenho uma Polícia Federal, então não vai ter aí, né, várias investigações que vão gerar conflito, tá bom? Eu só te expliquei para você poder entender, tá? Mas o que vai cair na sua prova é literalidade. Nesse aspecto aqui é literalidade, não precisa se preocupar, tá bom? Então até aqui nós vimos o primeiro inciso, que é o mais chatinho, mais longo, tá? Falando das competências da Polícia Federal. Então a Polícia Federal ela investiga o quê? Ela investiga crimes contra a ordem política ou social, crimes que, de algum modo, atingiram, foram praticados em detrimento da União ou de autarquias da União ou de empresas públicas da União. Não inclui sociedade de economia mista, não inclui fundação pública de direito privado, tá? E também apurar infrações penais que, em decorrência do jeito que foi praticado ali, gerou uma repercussão que ultrapassou o Estado, né, ou interestadual, ou até mesmo internacional, e cumulativamente, acabe sendo constatado que exija uma repressão uniforme, que é necessário aqui uma investigação mais concentrada, única, pela Polícia Federal. Beleza? Tranquilo? Além disso aqui, também compete à Polícia Federal, vamos lá, ó. Vamos dar continuidade. Compete à Polícia Federal. Lembra que ela é chique, né? Então ela só mexe com coisa boa. Então compete à Polícia Federal também exercer ali o que a gente chama de função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Então, olha que interessante isso aqui.
Senhores, macete, tá? Quando eu falo de policiamento marítimo, eu tô falando do cara vai andar em lancha e etc. Meu irmão, quem anda em lancha é gente chique, pô. Polícia Federal que vai mexer com isso aí. Policial militar, se ele subir numa lancha, ele começa a passar mal, pô. Entendeu? Tá? Então, assim, se você tá assistindo aí, tá falando mal da PM, eu sou policial militar, tá bom? Então, não fica com essa lombra aí não, tá? Função de polícia marítima. A Polícia Federal, ela vai andar de lancha, tá? A aeroportuária não é espaço aéreo, tá? A aeroportuária é aeroporto, tá? O que significa? A polícia aeroportuária, aquela polícia que vai atuar dentro do aeroporto, tá? É a Polícia Federal. Aeroporto é lugar de gente chique. Compra um salgado lá pra tu ver, R$ 15, não é isso? Se eu colocar policial militar, meu irmão, dentro de aeroporto, ele vai querer o quê? Vai ficar azarando as meninas da TAM, da Gol, vai comer a barrinha de cereal dos aviões tudinho, então assim, não vai dar certo. Então, coisa chique, tá? Aeroportuária, aeroporto, Polícia Federal, marítima vai andar em lancha, Polícia Federal, e fronteira lembra o quê? Fronteira lembra viagem internacional. Fronteira é o que divide um país do outro, não é isso? Então, policial militar sabe conhecer Caldas Novas, Pirinópolis e olha lá, não é isso? Então, fronteira, como lembra viagem internacional, gente chique, Polícia Federal. Beleza? Tranquilo? Aí, olha só. Além disso, terceira e penúltima atribuição da Polícia Federal, tá? Compete à Polícia Federal prevenir e reprimir, tá? Já a gente vai falar disso aqui. 3 delitos. E cuidado para você não levar para a prova a prática, o dia a dia, tá? Muitas vezes a prática ela é diferente da teoria, mas o que vai cair na sua prova é a teoria. Então, olha aqui, eu vou te mostrar 3 delitos que, segundo a Constituição Federal, é de competência primária, é de competência principal da Polícia Federal. Tráfico de drogas, e eu não falei do tráfico internacional, tá? Tráfico de entorpecentes e drogas afins, tá? É de competência da Polícia Federal, tanto prevenir como reprimir, tá? Tráfico de drogas. Contrabando e descaminho. Vamos entender isso aqui. Olha só, vamos lá. Eu não exijo que o tráfico seja internacional, tá? Contrabando é o quê? É quando você vai importar ou exportar produto proibido, tá? Por exemplo, arma de fogo e medicamento. Ué, uma arma de fogo não é proibida, eu posso ter uma... Existe arma de fogo dentro do Brasil, existe medicamento dentro do Brasil, e aí? Deixa eu te falar, quando eu falo proibido é porque para você importar ou exportar, você tem que seguir o trâmite legal e você precisa de autorização, tá? Então se você está trazendo de forma irregular arma de fogo, se você está trazendo de forma irregular medicamento, eu estou diante de contrabando, porque o contrabando é a importação e exportação de produto proibido. E o que é o descaminho? O descaminho, o produto não é proibido, o produto é permitido. Mas e aí, qual o crime aqui? O sujeito ele está importando, por exemplo, um produto que é permitido, tranquilo, só que ele não paga o tributo. Ele simplesmente ilude, ele engana, né, a fazenda ali, né, a Receita Federal, ele engana o Estado, né, a administração tributária e não paga, dá um verdadeiro calote, não paga o tributo de importação. Entenderam? Beleza? Então tudo isso aqui, como é chique, não tem nada que dê mais dinheiro no mundo do crime do que o tráfico. Todo mundo sabe disso. Então a coisa é chique. Né? Contrabando, né? O cara tá trazendo ali um caminhão de armas, né? É coisa grande, gente. Descaminho, né? Crime onde o sujeito não paga tributo. Meu amigo, quem não paga tributo nesse país aqui, tá? É gente que tem dinheiro, tá? Crimes contra a ordem tributária costuma ser praticado com quem tem muita grana, tá? Isso aqui não é coisa de pobre, não. Pobre pratica furto, tá? Crime contra a ordem tributária, meu amigo, não adianta não, tá? É coisa grande, tá? Descaminho aqui, então, deixou de pagar tributo, beleza, competência da Polícia Federal. Beleza? Faça até aqui, tranquilo? Maravilha. E aí, eu entro no último... desculpa, perdão. Aqui ainda tem que falar uma coisa. Compete à Polícia Federal prevenir ou reprimir tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho. Cuidado. Sem prejuízo da ação fazendária, sem prejuízo, a ação fazendária é o que? A atuação da Receita Federal. Sem prejuízo da atuação da Receita Federal e de outros órgãos dentro da sua área de competência. Então vem cá, na prática, quem mais apreende drogas, por exemplo, Polícia Militar. Quem mais apreende, realiza ali prisão em flagrante por descaminho e contrabando? Na prática, PRF.
Só que a Constituição está falando que essa função ela é típica, principal, né, da Polícia Federal. Então, cuidado para você não levar a prática para a teoria. A Constituição deixou claro, compete à Polícia Federal, a priori, prevenir e reprimir tráfico, contrabando e descaminho. Mas isso não impede que a Receita Federal atue, isso não impede que outros órgãos, como a PRF, o IBAMA, a Polícia Militar, tá? Possa também atuar no combate e na prevenção desses delitos. Entenderam? Então, falar que é da Polícia Federal não significa excluir a Polícia Militar, por exemplo. Tá bom? Mas o texto constitucional menciona a apuração a atuação preventiva e repressiva desses delitos para a Polícia Federal. Beleza? Tranquilo? E aí, por fim, eu tenho aqui, tá? Quarto e último, tá? E última atribuição constitucional da Polícia Federal, que é, cuidado, tá? Exercer, aí cuidado, com exclusividade, só ela, com exclusividade, a função de polícia judiciária da União. Da União. Vamos entender isso aqui. Para você entender bem isso aqui, eu preciso rapidamente te explicar como é que funciona. Acho que eu apaguei, né? Perdão, pessoal. Ah, não, tá aqui, ó. Eu preciso rapidamente te explicar como é que funciona essa questão aqui de polícia judiciária e polícia administrativa, tá? Olha só. Na verdade, a polícia, ela exerce duas funções, ela pode exercer duas funções diferentes, tá? E aí eu vou classificar, eu vou dividir a polícia, os órgãos de polícia, digamos assim, em dois grupos. Primeiro eu tenho de um lado o que a gente chama de polícia administrativa. E cuidado, é aquele cara lá do concurso federal, né? Que ele vai, professor, ficar só no computador e não tem arma? Não, não é isso que vai diferenciar. Polícia administrativa é aquela polícia que ela vai atuar de forma preventiva. Ela atua antes da prática do crime, tá? Em regra, ela atua de forma preventiva, tá? E ela atua de forma ostensiva. O que é isso, ostensiva, professor? Ela atua, né? Quando ela vai atuar, ela tá ali para chamar atenção, para aparecer mesmo. Por que a viatura da Polícia Militar, que às vezes você já se perguntou, por que a viatura da Polícia Militar, ela parece uma árvore de Natal, toda pintada ali, cheia de cores? Não era mais fácil colocar uma viatura branca que ia passar despercebido, aí ia pegar o ladrão? Não, porque a função da Polícia Militar não é essa. A função da Polícia Militar é chamar atenção mesmo. É para mostrar pro bandido, pro criminoso, que a polícia está aqui. Então não venha praticar delito onde eu estou, porque senão eu vou te prender. Certo? É aparecer. Ostensivo é chamar atenção, aparecer, tá ok? Então, a polícia administrativa é aquela que atua antes da prática do crime, a função dela é evitar que o crime ocorra, tá? E para isso ela tem que chamar atenção, beleza? Calma, quais são os exemplos de polícia administrativa? Vamos lá. Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, tá? As polícias penais, tá ok? Então, a PRF, Polícia Administrativa, é isso mesmo. Mas não é policial? Sim, mas a Polícia Administrativa é policial. Eu não tô falando daquele menino que passou no concurso para ficar atrás da mesa sem ter porte de arma. Não, não é isso. Esse cara aqui, ele é policial, integra o órgão de segurança pública, tá? Ele dá cadeia, troca tiro com o bandido, mas ele atua antes, pelo menos a regra geral é que ele atue antes do crime. A função dele é evitar que o crime ocorra, tá? Só que muitas vezes ele não consegue. E o crime vem acontecer. Aí entra o segundo grupo. Que é o segundo grupo aqui, professor? O segundo grupo agora é do quê? Da polícia judiciária, tá? E o que faz a polícia judiciária? Ela é o contrário, ela vai atuar após a prática do delito, tá? Ela vai atuar de forma que a gente chama de repressiva, certo? Ela vai fazer o quê? Ela vai tentar identificar através de uma investigação, tá? Identificar quem praticou o delito, se realmente praticou o delito, em quais circunstâncias, tá? Auxiliando aí, de uma forma até indireta, o Poder Judiciário a ter elementos suficientes para poder condenar o sujeito mediante a apresentação da denúncia ali pelo Ministério Público, tá? Então é muito simples, presta atenção. A Polícia Judiciária ela atua após o crime, de forma repressiva, certo? Tranquilo? E aqui, ó,
como ela vai investigar, ela não atua de forma ostensiva. O policial civil ele anda o quê? Anda ali, costuma andar descaracterizado para investigação e etc. Porque aqui não é interessante ele chamar atenção. Beleza? Tranquilo? Cuidado, cuidado. Quem é considerado polícia judiciária? Em regra, né? Polícia Federal e a Polícia Civil, nos estados. Tá? Ou seja, a Polícia Judiciária é a polícia que tem delegado. Tá ok? Beleza? Só que aí é que tá o grande segredo. Essa divisão aqui, ela é muito criticada, muitas vezes. Por quê? Porque aqui eu estou te apresentando a grande regra. Mas eu tenho situações em que uma polícia que em regra administrativa, ela vai atuar como polícia judiciária? Até tenho, que é um exemplo. Você vai aprender comigo, e cuidado com isso, que a Polícia Civil e a Polícia Federal, elas não investigam crime militar. Por quê? Porque a legislação militar, que a gente chama de legislação castrense, ela é muito específica. E assim, às vezes o paisano civil, quem não é militar, não consegue entender aquilo. Não consegue, fica assim, cara, mas que absurdo, só porque o cara não fez um sinal, praticou crime militar e etc. É isso mesmo. Só entende das regras militares os militares. Então por isso que Polícia Federal e Polícia Civil jamais vão investigar crimes militares. Ué, professor, se só são essas duas que são polícia judiciária, quem é que vai investigar então um crime militar? A própria instituição militar. Então olha que legal, a polícia militar, mesmo sabendo que ela é classificada como polícia administrativa, no que tange investigação de crime militar, ela exerce a função de polícia judiciária. Só que a polícia judiciária militar, ela vai investigar, não é isso? Crimes militares, beleza? Olha uma exceção aqui. Aí eu vou te dar outra exceção interessante. E a Polícia Federal, professor? Ela sempre, quando vai atuar, ela sempre está atuando como polícia judiciária, investigando alguma coisa? Não, vou te dar um exemplo. Uma das funções da Polícia Federal não é a função de polícia aeroportuária? Então vou te dar um exemplo aqui. O policial federal ele está, por exemplo, trabalhando com emissão de passaporte. Aquilo ali é uma investigação? Não, meu amigo, um serviço meramente administrativo mesmo, não é isso? Então aqui, nesse exemplo, nesse caso concreto, a Polícia Federal, apesar de ser classificada como polícia judiciária, nesse caso ela está atuando aqui, exercendo a função de polícia administrativa. Então vira uma bagunça isso aqui, tá ok? Eu só quero que você entenda o seguinte, e aí presta atenção onde eu queria chegar. Qual é a função da Polícia Federal? Exercer com exclusividade, só ela, a função de polícia judiciária. Aí olha aqui, o aluno fala, uai professor, mas é a Polícia Civil. Então não é exclusivamente. Ei, a Polícia Civil, ela não é um órgão da União. A Polícia Civil ela vai investigar, né? Ela vai exercer a Polícia Judiciária nos estados. Na União, né? Na União, somente a Polícia Federal exerce a função de Polícia Judiciária. No âmbito da União, só a Polícia Federal tem competência para investigar crimes. A PRF não investiga crimes, tá ok? Beleza? Então por isso que a Constituição fala, exercer com exclusividade a função de polícia judiciária da União, tá? Porque se não tivesse aqui da União, aí não poderia falar com exclusividade. Aí seria o quê? Quem exerce função de polícia judiciária? Em regra, né? Quem exerce a função de polícia judiciária é a Polícia Federal e a Polícia Civil, beleza? Levando em consideração que a Polícia Militar, ela exerce a função de polícia judiciária no que tange crimes militares. Beleza, tá aqui? Tranquilo? Senhores, atenção, é só isso. Acaba aqui, tá? Essa parte que é pesada e é chatinha, tá? Que são as atribuições da Polícia Federal. Você vai ver comigo já, nos próximos blocos, que em relação aos outros órgãos de segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Penal, é bem tranquilinho, a Constituição é bem mais rápida, tá? Ela fala bem pouquinho de cada uma, tá? Então, para finalizar esse bloco, tá? Eu sei que eu fico às vezes aqui repetindo, mas isso você aprende dessa forma, confia em mim, você vai me agradecer depois, tá? Para finalizar esse bloco, eu quero só que você lembre comigo o quê? Vamos fazer junto, tá? Eu quero que você repita aí da sua casa, tá? Quando você repete, o seu cérebro entende que aquela informação é importante para você. Ele vai falar, pô, de novo esse cara tá falando disso? Pô, então é importante. Ele tira aquela informação da sua memória de curto prazo e ele começa a transferir para o hipocampo ali para a memória de longo prazo, tá ok? É assim que seu cérebro funciona, tá? Confia em mim, faz o que eu tô te falando que vai dar bom.
Vem cá, o que a gente está falando aqui? Segurança pública. Eu te pergunto, primeira coisa, a Constituição ela estabelece um rol taxativo? Sim, só é órgão de segurança pública quem está lá naquela lista. E onde é que está essa lista? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícia Militar, as polícias militares, Corpo de Bombeiro Militar e as polícias penais. Tá? No último bloco eu vou falar de um projeto de uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada agora no Senado e que vai mudar muita coisa, tá? Mas vamos deixar pro momento certo. É isso aqui. O que nós começamos a falar nesse bloco? Nós falamos do quê? De quem? Da Polícia Federal. Nós falamos da Polícia Federal que, sem dúvida, é a que mais tem atribuição definida na Constituição Federal. E aí eu quero que você divida aqui em 4 grupos, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. 4 grupos. 1, 2, 3, 4, certo? O primeiro grupo vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a competência de investigação, né, da Polícia Federal. Então compete à Polícia Federal apurar. Aí o que acontece? Isso aqui se divide em 3 tópicos, tá? Primeiro, crimes contra a ordem política, crimes contra a ordem política ou crimes contra a ordem social. Beleza. Segundo grupo, são aqueles crimes aquelas infrações penais que são praticadas em detrimento, prejudicando, infrações penais que foram praticadas em detrimento, né, prejudicando quem? A União ou suas autarquias e empresas públicas. Não entra aqui sociedade de economia mista. Mas tem que ser autarquia da União, empresa pública da União. Não é isso que nós vimos? Beleza. Terceiro e último, pra gente finalizar esse quadrinho, só a revisão aqui rapidinho. Terceiro e último, repete aí comigo. Terceiro e último. Também compete à Polícia Federal investigar, apurar infrações penais que sejam classificadas, né? Que tenham gerado repercussão interestadual ou internacional e, cumulativamente, exija repressão uniforme conforme determina a lei. Beleza? Ótimo. Depois disso aqui fica tudo mais fácil. Qual o segundo bloquinho aqui de competência da Polícia Federal segundo o texto constitucional? Exercer a função de polícia, o quê? Só coisa chique. Marítima, vai andar em lancha. Aeroportuária, aeroporto é lugar de gente rica. E também o quê? Fronteira. Fronteira lembra o quê? Viagem internacional. Polícia Federal. Depois eu venho agora para o terceiro, penúltimo bloquinho. Compete à Polícia Federal agora fazer o quê? Ela vai, né, reprimir, né, ou prevenir. Ela atua tanto antes como depois, né, diante da prática de 3 delitos específicos. Quais são eles? Delitos chiques, né? Tráfico de entorpecentes e drogas afins, contrabando, não é isso? Que é a importação e exportação de produto proibido, e descaminho, que é a importação de produto onde o produto ele é permitido, mas o indivíduo ele faz o quê? Ele simplesmente não paga tributo, ilude ali, engana, né, a administração fazendária. Beleza. E para finalizar, último aqui, compete à Polícia Federal, né, exercer, e com exclusividade, é só ela, com exclusividade, né, a função de polícia judiciária da União. Porque na União, quais são os órgãos de segurança pública que eu tenho? Polícia Ferroviária Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Federal e Polícia Federal. Dessas 4, tá? Dos 4 órgãos de segurança pública da União, tá? Somente, com exclusividade, pode apurar, pode investigar, pode atuar ali de forma repressiva ali, ou seja, exercendo a função de polícia judiciária da União, somente a Polícia Federal. Porque as outras demais delas não têm essa característica de investigação de polícia judiciária. Elas são espécies de polícia administrativa. Beleza? Tá ali para atuar na prevenção, tá ali para atuar de forma ostensiva. Beleza? Tranquilo. Uma última observação para a gente encerrar esse bloco é que, professor, tem uma jurisprudência que diz que o fato da Polícia Federal, com exclusividade, exercer
a função de Polícia Judiciária da União, isso aqui não afasta o poder de investigação que é conferido ao Ministério Público. Ué, Ebson, mas e aí? Não era só a Polícia Federal? Ei, em momento algum eu falei pra você que só a Polícia Federal pode investigar. Existem outros meios de investigação além do inquérito policial, senhores, tá? Polícia Judiciária é o quê? É quando um órgão de segurança pública, no caso Polícia Civil ou Polícia Federal, irá investigar, através de um inquérito policial, a prática de um delito. Ponto. O Ministério Público ele também pode investigar delitos? Pode, mas não através de inquérito policial. Pode, mas não é polícia judiciária, porque o Ministério Público não é polícia. Ele não está exercendo ao investigar um crime, né, a função de polícia judiciária. Tá? O Ministério Público aqui, ele é um órgão, não é isso? Que ele não é classificado como polícia, tá ok? Beleza? Então, o fato do MP investigar crime, que pode, tá? Isso aqui não tem nada a ver com polícia judiciária. Polícia judiciária é órgão de segurança pública, classificado como polícia, que vai estar investigando, e no caso aqui, crimes que são de competências da União. Aí, nesse caso, é só a Polícia Federal mesmo. Beleza? Tranquilo com isso? Fácil? Senhores, com isso eu vou finalizar esse bloco, e aí eu venho para a parte 3, tá? Para a parte 3 aí, falando, no próximo bloco aí, ó, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal. Você vai ver que o próximo bloco vai ser pequenininho, porque não tem muita coisa para falar, tá? Beleza? Um grande abraço a todos, aguardo você aí no nosso próximo bloco, dando continuidade ao nosso estudo sobre segurança pública.